uma semana inteira, né, a reposição do saldo tem muita força de vontade para a gente, né? Para vir. Então, a gente precisa enaltecer esse esforço por parte deles, né? A gente é diferente, nós temos o dever, né? Então, é outra coisa. Vocês têm a livre escolha, né? Desde que obedeça os limites, né? Então, não tem nenhum problema. Nós vamos, então, hoje, né, repor dois períodos, né? Que são períodos que deveriam ser dados em 2 sexta-feiras, né? A primeira sexta-feira, eu acho 25, né? 25 de outubro, que é o dia de Frei Galvão, e a outra no dia 15 de novembro, que é a proclamação da República. Então, esses 2 dias, né, a gente precisa fazer a reposição de acordo com as normas aqui da FATEC. E aí a gente precisa fazer uma adaptação para poder, né, levar as coisas a contento e não cumprir o nosso dever e procurar não prejudicar os alunos, porque a gente sabe que muitos trabalham, inclusive, não têm a possibilidade de vir, né? Então, pela nossa programação, nós teríamos a aula quarta, né, quarta aula, aliás, e a quinta aula, né? A quinta aula é um exercício prático, né, uma prática. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a quarta aula, pula a quinta aula e dá a sexta aula, para que o exercício fique durante a semana normal, para que as pessoas que não puderam vir não fiquem sem a atividade prática. Perfeito? Então, a gente termina a quarta aula, temos um intervalo para dar uma relaxada, esticada nas pernas aí, né? E voltamos para a sexta aula. A quinta aula fica, então, para a semana que vem, no horário normal. Ok? Bom, então nós ontem terminamos a nossa aula, né, falando aí, conhecemos ontem, né, como é que é a estrutura, como é que é a montagem do nosso balanço patrimonial, né? E a todo momento a gente estava falando sobre as contas, né, que estão devidamente classificadas dentro daquele modelo de balanço que nós apresentamos para vocês. E aí a gente citou algumas, né? Vamos fazer um lembrete aqui, ó. O que vocês lembram de ontem? Algumas contas, por exemplo, do ativo circulante, caixa, banco, estoque, duplicados a receber, não é? Do realizado a longo prazo, pode ser que as contas sejam as mesmas do circulante, porém o prazo é diferente, não é isso? E do ativo permanente ou não circulante, são aqueles bens que a empresa tem e que, por sua finalidade, né, estão classificadas naquele grupo. Por exemplo, se a empresa tem móveis e utensílios para seu uso, essa conta vai ser classificada dentro desse grupo. Se ela tem veículos para seu uso, esses valores também deveriam ser classificados lá, né? E passando para o outro lado, que é o lado do passivo, nós temos o passivo circulante. E nesse grupo vão todas as contas que são obrigações das empresas, né? E que representam compromisso a ser assumido, né? Então seria duplicados a pagar, fornecedores a pagar, impostos a recolher ou a pagar, salários a pagar. Foi isso que a gente viu? Também vimos o exigível a longo prazo, que pode ser as mesmas contas, porém o prazo é diferente. Isso. Vimos também o resultado de exercício futuro ou diferido, que também é um item que se refere a receitas antecipadas que porventura a empresa possa receber. E vimos o último grupo, que foi o patrimônio líquido, que é onde fica demonstrado todo o investimento, né, do proprietário da empresa e o resultado que ele obteve com esse mesmo investimento, que pode ser lucro, também pode ser prejuízo, né? E a gente viu também aí como é que se compõe a parte societária da empresa, né, com relação a esse grupo do patrimônio líquido. É isso? Então, a gente lembrando isso. Então, hoje o que nós vamos ver? Nós vamos ver como é que aquelas contas são montadas, né? Da onde vêm aquelas contas? Elas são todas codificadas. Ontem eu ainda não tratei os códigos das contas porque nós não tínhamos, né, o plano de conta ainda a ser discutido. Então, hoje nós vamos ver que aquelas contas, elas recebem códigos e elas são devidamente escolhidas quando a empresa inicia a sua contabilidade. Quer dizer, o profissional de contabilidade, quando ele chegar numa empresa,
que estiver sendo montada, ele precisa elaborar primeiramente o seu plano de conta para obedecer àquela estrutura que nós conhecemos ontem, ok? Então, nós podemos dizer que o plano de conta da empresa é um conjunto de contas, não é? Diretrizes e normas que vão disciplinar a tarefa do setor de contabilidade ou do contador da empresa, né? E qual é o objetivo desse conjunto de contas? É uniformizar os registros da contabilidade. Quer dizer, quando você cria o seu padrão, você já orienta, né, tudo o que vai ser seguido. A partir dali, o que você criou é o que você vai seguir. Então, na realidade, vai ser a orientação, né? Então, quando você codificar uma conta, você já vai codificar a conta de acordo com os grupos do qual ela vai ser classificada, né? E hoje, com os sistemas informatizados, depois você não tem mais dificuldade nenhuma, porque quando você chamar aquela conta no seu sistema e fazer o lançamento de contabilidade sobre ela, pelo seu próprio código, ela já vai automaticamente ser classificada no grupo de origem, sem nenhum problema. Então, na realidade, o trabalho maior de escolher, né, e de chegar à conclusão de que grupo as contas vão pertencer, na realidade começa aqui, né? Porque depois é só seguir. Se você orientou aqui errado, ela vai continuar errada, não tem outro jeito. Para se consertar, tem que voltar aqui e modificar. Então, todas as alterações que porventura você queira fazer na sua contabilidade, não adianta fazer lá na frente, na hora do registro. Lá você não altera nada. Lá você só vai seguir o que foi disciplinado. Então, qualquer mudança que você queira fazer, você tem que vir aqui no seu plano de conta e alterar seu plano de conta para que depois ele já saia aonde você quer. Então, aqui é o começo. Perfeito? Então, cada empresa deve, logicamente, elaborar seu plano de conta. Quer dizer, tem um padrão? Sim, claro que tem um padrão. Mas não quer dizer que todas as empresas tenham que fazer o mesmo plano de conta. Dentro do padrão que a lei obedece, cada empresa cria o seu próprio plano de conta. E obedecendo ao quê? Aos seus interesses e também à legislação pertinente, né? Então, ela precisa adequar o seu plano de conta ao seu atendimento, né? Mas sem ferir o que diz a legislação, certo? Então, ela precisa respeitar a legislação, mas dentro dos limites da legislação, ela pode fazer o que ela achar melhor, né? Então, significa dizer que nem todas as empresas, né, têm todas as contas iguais, né? Cada uma deve estabelecer o seu, né? Então, muitas vezes, né, vamos pensar aqui um caso bem típico. A gente até citou ontem. A minha empresa é uma transportadora. Essa empresa tem preocupação com a conta de estoque? Ela não vende nenhum produto, então o estoque para ela pouco importa, né? A preocupação dela é com outras coisas. Então, determinadas empresas, as contas podem ser mais importantes ou menos importantes. Depende do seu ramo de atividade, depende do seu tamanho, depende de uma série de coisas, né? Todo esse conjunto de situações para cada empresa é que vai guiar ao profissional de contabilidade e criar o plano de conta para ela, tá certo? Bom, e esse plano de conta, né, ele deve ser obedecido ao que dita esta legislação. A primeira lei que foi estabelecida padronizando o plano de conta é a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Ela é conhecida no meio como Lei das SAs, né? Porque é o padrão instituído para as empresas sociedade anônima, que é o top, né? Que é o modelo a ser seguido, né? É a empresa onde as exigências são maiores. Então, logicamente, que a gente pega esse modelo, que é o completo, que é o perfeito, para seguir, né? Então, a gente pega o modelo que está instituído nessa lei, né? E essa lei ficou 30 anos sem alterações. Ela só veio ser alterada, olha, em 2007,
pela Lei 11.638 e logo, 2 anos depois, pela 11.941. Quer dizer, ficou 31 anos sem alteração e depois sofreu 2 alterações quase que seguidas. E isso é interessante a gente observar, foi que alguém demorou muito, porque isso que estava instituído em 1976 não era mais adequado ao nosso modelo atual, porque a gente sabe que, de segunda metade dos anos 90 para cá, a informática atuou muito pesadamente na contabilidade e modernizou a contabilidade. E aí estava uma coisa meio que capenga, Nós, com a informática, colocando a contabilidade num patamar de rapidez, de eficiência muito grande, porém preso a uma legislação muito antiga, Então, demoraram muito para fazer as adaptações. E, na realidade, essas adaptações feitas aí foi trazer a contabilidade para o atual contexto e ainda internacionalizar a nossa contabilidade. Hoje, o Brasil pratica a contabilidade no padrão internacional, porque nós sabemos que o mundo está totalmente globalizado, não tem sentido o país ficar fazendo uma contabilidade fora do padrão internacional, Porque nós estamos cheios de empresas aqui, todas multinacionais. Imagina a dificuldade dessas empresas para elaborar os seus balanços. Precisavam obedecer o nosso contexto, a nossa legislação, e tinha deles que era completamente diferente, muito mais evoluída que a nossa. Então essas alterações que foram introduzidas pela 11.638, pela 11.941, foi exatamente padronizar a nossa contabilidade para o padrão internacional, quer dizer, convergir as normas no nosso padrão internacional. Então, a contabilidade do Brasil hoje está no mesmo patamar dos países mais desenvolvidos, Então, essa mudança veio até tarde demais, era mais do que necessária. Bom, então, nós vamos apresentar para vocês um modelo de plano de contas que vai ser o parâmetro para a gente resolver todas as nossas atividades práticas aqui dentro da sala, Nós precisamos partir do plano de conta. E, como nós aqui precisamos nos preocuparmos com a didática, como passar informações para vocês, nós vamos pegar sim o modelo das SAs, mas nós vamos fazer um plano simplificado para facilitar o entendimento de vocês, ok? E isso também a lei prevê, não é nenhuma afronta às normas legais, ok? Bom, então nós vamos apresentar para vocês um plano de conta simplificado que está no gráfico número 1 e gostaria que vocês fixassem para isso. O primeiro gráfico, o gráfico 1 que nós vamos apresentar para vocês, nós chamamos de contas patrimoniais. Logo, seria contas que estão dentro do nosso balanço, certo? Se é balanço patrimonial, todas as contas que estão aqui dentro, nós chamamos obrigatoriamente de contas patrimoniais, certo? Depois, na sequência, nós vamos apresentar um outro gráfico, que é o número 2, de outro modelo de contas, tá ok? Então, primeiramente, nós vamos estudarmos aqui como é que montamos esse plano de conta das contas que compõem o balanço, porque nem todas as contas que tem na empresa vêm para o balanço. Daqui a pouco a gente já vai entender isso, ok? Bom, então vamos para o gráfico 1 que nós chamamos de contas patrimoniais, ok? Bom, então olha como elas são montadas, Se vocês prestarem bem atenção, ela segue o modelo já do balanço, É o próprio modelo do balanço, E aí como que a gente monta? Então a gente vai codificando as contas. Porque hoje, pelos sistemas informatizados, a gente chama a conta no sistema pelos códigos e não pelo nome. Dá para chamar pelo nome também, perfeito? Mas os códigos são os orientadores. Então, por exemplo, o padrão é esse. Todo grupo 1 significa dizer que é ativo. Logo, todo grupo 2 significa dizer que é, aliás, o grupo do passivo, tá? E aí eu vou utilizando essa técnica.
porque o grupo é o ativo. E o primeiro grupo, 0, que chama circulante, que foi o que vocês viram ontem. Perfeito? Quer dizer, eu criei o primeiro grupo. Esse 1 significa que é do ativo. E este 0 significa que é do circulante. Agora eu vou criar as contas. Eu puxo 1, que é do ativo, 0, que é do circulante, ponto 1. Logo, eu vou ter a primeira conta. Certo? Agora, por que esse modelo está simplificado? Ele está simplificado no código, né? Hoje, o padrão normalmente é assim. O que significa dizer, eu tenho uma dezena, né? Da centena, né? 1 milhar e 1 milhão. Então, olha quanto código eu teria que trabalhar se eu não simplificasse. Fica inviável, didaticamente, para a gente trabalhar, né? Um número seria 5, com mais 5 seriam 10 números para codificar a conta caixa. É lógico, nas grandes empresas, isso é necessário, porque as empresas têm muita conta, né? E aí, se eu não criar código, mais código, eu não consigo colocar dentro do meu, não tenho espaço, né? Em termos de unidades aqui, para classificar as contas. No nosso caso aqui, nós não precisamos de tantas contas, né? Para a gente ver o modelo. Então, aqui nós podemos perfeitamente trabalhar assim, tá? Isso significa dizer que cada grupo eu posso ter 99 contas. Perfeito? Eu não vou trabalhar com tanta conta assim aqui. Então eu não preciso usar essa codificação. Então é por isso que nós chamamos de modelo simplificado, né? A gente elimina o número de código a ser utilizado. Ok? E a partir daí fica fácil, né? Se eu tenho outra conta que pertence ao grupo circulante, ela é 10.2. Se eu tenho outra conta que pertence ainda ao circulante, 10.3. E assim vai indo, até a última conta do meu grupo circulante. Perfeito? Depois, indo para o meu passivo circulante, eu sigo a mesma orientação. Se 2 é passivo, eu vou criar o primeiro grupo do passivo. 2, 0, circulante. Perfeito? Agora eu vou criar a primeira conta do nosso grupo circulante. Fornecedores a pagar. Vou criando quantas contas eu precisar, né? Duplicados a pagar. E aí é legal, porque quando você for fazer um lançamento de contabilidade, se você vai fazer o lançamento da conta caixa, ela vai aparecer no sistema 10.1. Quando você digitar lá e finalizar o lançamento, automaticamente o valor sai na conta onde ela está classificada já, né? Então é aquilo que eu falei no começo. Se eu classificar a conta caixa com um código que não seja 10, ela jamais vai aparecer aqui. Não tem condição, certo? Então, se ela está aqui, não vou mais errar. E esse ou essa é a contribuição que a informática trouxe para a contabilidade, né? Porque antes era manual, então perfeitamente eu podia pôr a conta caixa no outro grupo erradamente. Pelo sistema não é possível, né? Se eu cadastrar ela errada, ela vai continuar errada. Mas se eu cadastrar ela certa, não tem nenhuma chance dela ser classificada errada mais. Essa é uma segurança muito grande que os sistemas trouxeram hoje para a contabilidade. É aquilo que a gente fala, a contribuição do qual a informática trouxe para a contabilidade, né? Ela ficou extremamente mais rápida, mas muito mais rápida e muito mais segura, porque os erros de classificação manual acabaram todos, não tem mais esses erros. Perfeito? Bom, eu coloquei aqui algumas contas para a gente também aproveitar a oportunidade para explicar outras coisas da contabilidade também, né? Então aqui, por exemplo, onde nós já falamos de todas as contas que estão ali até 10.6, né?
Nós só não falamos daquela conta 10.7. Né? Olha, quando a empresa tem direitos a receber, é normal que nem todos os devedores dessa empresa paguem, né? Concorda? Nem sempre vão pagar. E é permitido por lei, quando você fechar um balanço, você pegar todos os direitos que você tem e fazer uma provisão, né? É 10.7, né? Para devedores duvidosos, para credores duvidosos, né? Que é o meu credor. Bom, para crédito duvidoso, de liquidação duvidosa, desculpa. Bom, o que isso vem a ser? Eu posso deduzir do meu balanço um percentual daquilo que pode ser que eu não receba, para que você já nem conte com ele. E qual é o procedimento que deve ser feito nessa conta provisão para crédito de liquidação duvidosas? É o seu histórico de inadimplência. Perfeito? Vamos imaginar que entre os clientes que você tem para receber, entre duplicados a receber e promissórios a receber, o seu índice de inadimplência seja 10%. Né? Então, você soma tudo que você tem direito, 10% você joga nessa conta aí. Quer dizer, já tira fora do balanço, para você não ter ilusão, eu vou receber tanto, vou pagar tanto. Não, já está excluído as pessoas ou os seus clientes que porventura não vão pagar. Então você já não conta com ele. Por quê? O balanço é uma ferramenta de gestão muito importante, né? Então você também já pode excluir aquilo que você não tem certeza, ou ainda, que você tem até certeza que não vai receber no prazo. Então você não conta com ele. Então a sua situação, a gente chama de expurgado aquilo que pode ser inadimplência. Se você não vai receber, você não conta com ele. Certo? Então essa conta tem essa função. Daqui a pouco eu falo ICMS, vamos para o outro lado. Fornecedores, duplicados, promissórios, nós já vimos ontem também. Perfeito? Bom, hoje tem aqui alguma parte tributária que a gente aproveita também para já fazer menção. Alguém sabe o que é COFINS? Isso aí chama-se Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Nesse país existe uma prática dos governantes, dos legisladores, aliás, dos governantes também, mas dos legisladores, porque é proibido pela Constituição Federal de cobrar tributos sobre a mesma base. Né? Tributos sobre a mesma base. Bom, então, se alguma coisa já recolhe tributo, não pode mais cobrar. Mas daí inventaram uma forma de mudar o nome para dizer, isso não é a mesma coisa, é outra coisa, portanto pode. É mais ou menos a questão do pedágio e a questão do IPVA que se discute muito nesse país. Né? Muitos falam que o pedágio é bitributação, porque você já paga o PVA, por que você tem que pagar o uso da estrada, se o PVA é exatamente para essa finalidade? Né? Não sei quando começaram esse negócio de pedágio, isso há 20 e poucos anos atrás, entraram até na justiça contra isso. Só que não é bitributação, porque existe diferença. Existe o tributo, né? Existem as taxas, existem as tarifas, existem as contribuições. Aí o que acontece? Tributo você não pode cobrar sobre a mesma base, mas entre esses outros aqui você pode. Quer dizer, no fim, é uma maneira de cobrar sobre a mesma base um outro tributo, só mudou o nome. Né? Então, o que acontece? Esse COFINS, ele está no grupo contribuição, o próprio nome já diz. Né? Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Essa arrecadação vai para a Previdência Social. Tá? É um valor que entra para os cofres da nossa Previdência Social. E tem um destino muito interessante. Né? Toda a parte social da Previdência Social é coberta com esse recurso. Vamos pensar um pouquinho. Alguém conhece esse programa social do governo? Todo Bolsa Social é vendido com a arrecadação desse tributo, não, dessa contribuição. Perfeito?
Existe também na Previdência Social, que chama-se pecúlio, né? Que é quando a pessoa nunca trabalhou com registro, né? Trabalhou sempre na informalidade. Depois que ela fizer 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem, se ele não tiver nenhum rendimento comprovado, ele também pode, não é que ele vai aposentar pela Previdência Social, mas como ele nunca contribuiu, e nenhuma empresa contribuiu também da parte dela com relação a essa pessoa, ele pode aposentar com um salário mínimo, porém, o recurso que vai garantir o pagamento para ele desse pecúlio também vem dessa contribuição. Não é? Então, essa arrecadação da Previdência é para cobrir essa parte social, porque a gente precisa entender isso, é Previdência Social. Ela tem um atendimento, pois não, que é o previdenciário e tem o atendimento social. E o atendimento previdenciário é coberto pelos encargos da folha de pagamento e não pelo faturamento das empresas. E essa contribuição é a COFINS e não o COFINS, tá? Ele não vem da folha, ele vem de outra fonte, ele vem do faturamento bruto das empresas. Certo? E aí, qual é o percentual que se cobra? Tem várias formas, depende da empresa. Mas a maioria das empresas recolhe 3% sobre o faturamento bruto a título de COFINS. Quer dizer, todo o faturamento das empresas, 3% vai para a Previdência, cobrir Bolsa Família e os programas sociais da Previdência. Mas e a parte do funcionário que trabalha 35 anos e aposenta? Não é coberto por esse recurso. É coberto por uns outros que nós já vamos ver agora há pouco. Tá? Então, essa contribuição, ela não é tributo, ela não é taxa, ela não é tarifa. Ela é contribuição. E a gente estava falando do pedágio, esqueci de complementar. Pedágio é tarifa. Tá? Às vezes até lá está escrito, né? Pedágio, tarifa, tanto, até esse nome lá. Isso quer dizer o quê? Se ela é tarifa, ela não é tributo. O IPVA é tributo, portanto, pode ser cobrado pedágio, sim, senhor. Não é bitributação. Interessante isso, né? Bom, então a COFINS, né, é uma contribuição para custear a parte social da Previdência. E o ICMS? Bom, o ICMS é um imposto chato pra caramba, né? Porque como é que funciona o ICMS? Hoje, se você tem uma empresa que é comércio, né? Portanto, você compra e revende o produto. Quando você compra para revender, vamos imaginar que você pague R$100 naquele produto. O ICMS tem várias alíquotas, né? Ele vai até, né, de 0 a 25%. Né? A maioria das alíquotas estão em 18%. Ok? A maioria. Mas tem mais, como tem menos, como tem até alguns produtos que são isentos. Por exemplo, os produtos da cesta básica são isentos. Esse imposto, ele é imposto, né? Chama-se Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Tá? Ele é estadual. Desliga, acaba Bom, então, vamos imaginar que esse produto que você compra para revender tem a alíquota de 18. Seria a mesma coisa do que eu falar assim, dos R$100 que você pagou, 82 foi o produto, né? E 18 foi o ICMS, perfeito? Você comprou isso aqui. Agora você vai vender. Vamos imaginar que você vai vender por R$200. Você de novo vai ter que pagar 18%. Seria a mesma coisa do que eu falar assim, 164 é o produto, né? E 36 é o ICMS. Ok?
Vocês perceberam alguma coisa aqui esquisita ou não? Está difícil aqui. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que eu paguei 2 vezes ou não? Duplicidade. Ué, se eu já paguei 18 aqui, não, certo. Por que eu paguei de novo aqui? É um imposto chato de trabalhar contabilmente, porque o procedimento é esse. Porque a lei determina que é o percentual sobre o valor, tá? E esse valor que vai destacar na nota. Então, se eu comprei por 100, quem vendeu para mim destacou 100, logo ele tem que cobrar 18. Quando eu vender para o consumidor, é a mesma regra. Mas, na realidade, eu deveria pagar só sobre 100, que é a diferença que eu tive. Mas, na realidade, eu pago sobre 200. Bom, e aí? Isso é normal? É normal, desse jeito. Mas daí existe a legislação, que vocês viram que do lado de cada ativo, tem ICMS a recuperar. Vocês lembram? Que eu falei, depois eu explico. Então, o que você faz? Quando você compra para vender, você põe o R$18 lá no a recuperar. Quando você vende, você põe o 36 no a recolher. E toda vez que ocorrer essa operação, você vai fazendo isso o mês inteiro. Quando fechar um mês, eu vejo quanto que eu tenho para recuperar e quanto que eu tenho para recolher. A diferença, se for maior para recolher, eu recolho. Se essa for menor, eu não recolho nada. Quer ver? Quando aparecer o slide aí, vai ficar mais fácil de entender. Bom, professor, comprar no supermercado não serve, não? Comprar no supermercado não serve, não? Não serve o quê? Para você recolher o... Então, esse é um outro problema. Nós temos hoje a tal da nota fiscal paulista, não é isso?